Olá, ela se formou em jornalismo em 2012 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Repórter do portal R7 desde 2016, faz o acompanhamento da reportagem desde a pauta, passando pela apuração, produção do texto até a edição final. Foi repórter e colunista do Jornal Diário de São Paulo e também atuou como assessora de imprensa. O programa Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Camila Giuliotti. Oi, Camila, obrigado pela presença. Tudo bem, professor? Prazer estar aqui com você. Obrigada. Prazer, depois de tanto tempo, né? Rever a universidade é bem legal. Você já acabou de dar uma palestra também. Sim, me reencontrando aqui, né, num lugar onde eu fui muito feliz, não só pela formação, pelas aulas aí que eu tive, mas alguns dos meus melhores amigos eu conheci aqui, tenho esse contato até hoje. Fiz uma pós também aqui no Mackenzie, então é um lugar que eu guardo com muito carinho e muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ô Camila, e como é que você chegou ao Mackenzie? Olha, professor, era uma das minhas opções, né? Desde quando eu estava ali estudando nos últimos anos da escola, né? Pensando no que eu ia fazer. Era próximo da minha casa, então também tinha essa questão de proximidade. E eu gostei principalmente da grade, né? Eu lembro que a grade de aulas do Mackenzie era muito diversa. A gente está falando aí de 2008, né? Que foi quando eu entrei, que já faz muito tempo. Mas tinham muitas aulas diversas, não só focado em redação, no jornalismo mais tradicional. Então, a gente já tinha telejornalismo, por exemplo, aulas de assessoria de imprensa, um pouco de política e economia. Então, me chamou muito a atenção a grade de aulas diversa do Mackenzie e acho que isso acabou realmente me atraindo para que eu viesse estudar aqui. Já era algo que você queria, o jornalismo, no ensino médio? Sempre quis, assim, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, curiosa, né? Na escola, os próprios professores falavam, nossa, a Camila tem que seguir no jornalismo, ela escreve muito bem, ela fala bem. É muito difícil a gente decidir o que a gente vai fazer tão jovem, né? Com 17, ali, 18 anos, já pensar o que a gente vai seguir a vida toda. Mas acho que é um assunto, uma área que sempre me trouxe coisas positivas, bons momentos, então acabei seguindo e estou aqui, né, nessa trajetória já há muito tempo. Eu costumo dizer, Camila, em especial os meninos, quando entram na faculdade do jornalismo, 50%, 60% é para o jornalismo esportivo. Depois muda, evidentemente, tal. Era algo que você queria, trabalhar com esporte desde o início? Não, até comentei, né, na palestra ali com os alunos. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui apaixonada, era um hobby de acompanhar, enfim. Mas nunca pensei em ter isso como uma profissão. Sempre tive isso realmente como um hobby, de ter aquele momento de lazer ali nos esportes. Mas os caminhos acabaram me levando para esse lugar, né? Acho que como nas redações, as pessoas com quem eu trabalhei sabiam desse meu lado, de certa forma você tem um pouco de conhecimento, você gosta do assunto, então eu acabava fazendo muitas reportagens sobre isso, de certa maneira. Cheguei a estagiar também no IG, que fazia aquele minuto a minuto do placar real, então também foi meu primeiro contato ali com o esporte como profissão. E aí não teve jeito, comecei a fazer uma coisa ou outra, me apaixonei de vez e decidi ficar aí nos últimos anos. Acho que eu estou muito mais para esportes do que para entretenimento, que foi uma área que eu trabalhei também durante muito tempo, apesar de achar que são assuntos que se conversam e muito em várias frentes, né? Você citou uma palavra que hoje a gente fala pouco, que é redação, né? Eu acho que no período que você entrou na faculdade, se formou, a gente falava ainda em redações, né? As Sim. grandes redações. Como é que está o jornalismo hoje em termos de números nas redações? Quer dizer, quando você chegou, quando você começou, em comparação com outro, diminuiu bastante, né? Muito, muito. O cenário é outro, né? Eu lembro ali do meu primeiro estágio num grande jornal, que acho que também é uma palavra difícil da gente ouvir hoje, né? Jornal. Tinham equipes, grandes equipes ali setorizadas, né? Então, uma equipe só para cobrir saúde, outra equipe só para cobrir beleza, outra equipe só para cobrir economia, política. E eu estou falando aqui de 10 pessoas por equipe, né? Hoje, uma redação, hoje onde eu trabalho, se a gente tem 15 pessoas ali, é muito, né? Então, diminuiu demais. E hoje, o jornalista tem que fazer de tudo. Não dá mais para você ser uma pessoa muito segmentada. Você tem que saber fazer uma boa entrevista, falar, gravar. Você acaba sendo multitarefas, muito por conta dessa mudança do jornalismo, né? A diminuição das redações.
os jornais impressos que infelizmente não existem mais, né? Tenho muita saudade de ter meu nome escrito ali, daquele cheiro do jornal, de esperar o fechamento, era muito gostoso e que muitas gerações hoje não vão viver, mas mudou muito. Hoje a gente realmente tem mais trabalho, uma equipe cada vez mais reduzida. Esse é o grande desafio. Camila, você está num veículo que a gente pode chamar de veículo tradicional, né? E hoje tem um mercado amplo em outro tipo outros veículos, né? Sim. Quer dizer, a internet já tinha força na tua época, mas não tanto como é hoje. Como é que está o mercado, não só no veículo tradicional, mas de forma geral? Você acha que tem uma maior abertura para a pessoa de jornalismo ou da comunicação? Acho que nesse sentido, né, acho que as redes sociais vieram para o bem e para o mal, né? Acho que são dois lados. E acho que para o bem é isso, acaba tendo mais oportunidade, essas mídias alternativas, que eu costumo dizer, talvez não seja o termo certo, mas abre espaço, né? Tem um leque maior de vagas, de oportunidades. A gente sabe como é concorrido, sempre foi, né? O jornalismo. Então, isso acaba trazendo mais pessoas para trabalhar na área, ter mais oportunidades. É algo positivo você, de repente, começar por ali e chegar numa mídia tradicional, como você citou. Então, acho que isso é o positivo do jornalismo, né? De hoje, você ter mais lugares para trabalhar, para calçar ali, seja numa mídia alternativa ou num lugar mais tradicional, enfim. Acho que esse é o lado positivo das redes sociais, além desse jornalismo mais leve, mais solto, não tão travado como a gente tinha antigamente, mais divertido. Isso também é algo que eu vejo como positivo no jornalismo de hoje, né? Mais moderno, vamos dizer assim. Vou fazer uma pergunta que nunca ninguém te fez. A mulher entende de futebol? Olha, essa é uma pergunta que infelizmente eu ainda tenho que responder, assim, né? Até estava comentando com as meninas que estavam na minha palestra sobre a gente ter que se provar o dobro, né? Acho que o jornalista tem que sempre estudar. Existe muito uma questão do jornalismo esportivo não ser considerado jornalismo, porque é esporte, porque a gente já Entretenimento. sabe. Exato, você não precisa estudar, né? Qualquer um faz. E pelo contrário, né? Você precisa, de todas as formas, como em qualquer área, ter argumentos, estudar, assistir documentários, livros, para poder falar sobre aquilo que você está acompanhando. E nós, mulheres, precisamos nos provar o dobro, né? Uma mulher nunca pode errar, porque se uma mulher errou é porque ela não sabe. Um homem, quando ele erra, ele se confundiu. Então, quis passar isso para as meninas que estavam hoje na palestra, justamente essa questão da gente ter esse cuidado, da gente se unir. Existe, desde quando a gente é criança, cria-se uma rivalidade entre mulheres, né, o que é muito ruim. E na mídia, na imprensa esportiva, pelo menos aqui em São Paulo, tem se criado um movimento contrário, das mulheres se ajudarem, desde uma troca de contato, numa entrevista, de a gente se unir em casos aí de machismo que ainda existe, né? Acho que o jornalismo como um todo sempre foi muito essa disparidade, né? Muito mais homens do que mulheres, e o jornalismo esportivo mais ainda, e a gente está começando a ocupar esses espaços, e que bom. Então existe essa união também das mulheres para que a gente comece a ter ali os nossos momentos sem ser tão incomodadas como ainda somos. A proporção ainda é muito desigual, Camila, entre homem e mulher no jornalismo esportivo? Acho que sim, né? Acho que é só a gente olhar aí os programas esportivos, as rodas de conversa, acho que a gente chegou muito, acho que tem sim as mulheres ocupando esses espaços, mas são raros os momentos que a gente consegue ver um programa esportivo com uma bancada 100% feminina, né? Às vezes tem num programa de futebol feminino, mas não só esportes em geral, geralmente uma ou duas. Acho que é um processo, a gente está lá, a gente chegou, mudou muito, as mulheres estão querendo ocupar esses espaços, a gente tem mulheres muito competentes nessa área, e que continue assim, né? Acho que a nossa torcida é justamente para a gente estar onde a gente quiser. Camila, você falou que ainda tem muito contato com o pessoal da sua turma e tal. Continuaram na comunicação, a grande maioria? Sim, sim. Como eu falei, né? Alguns dos meus melhores amigos eu fiz aqui. Um deles virou professor recentemente aqui no Mackenzie, né? João Pedro Piragibe. Foi ele, inclusive, que me convidou para estar aqui na palestra hoje. A Maíra Xavier, que hoje trabalha como comunicação na Marinha do Brasil, então nessa área que ela está atuando. Tomás Pena acabou indo aí também para o marketing, uma área meio parecida com o jornalismo, mas eu até comentei mais cedo, né? Falando em geral, não citando todos os nomes, mas com a professora Denise Paeiro,
que a minha turma, no geral, acho que se deu bem, assim, as pessoas acabaram se encontrando, né? O André Jankowski também, que já veio aqui, citando mais um nome, mas acho que a turma, como um geral, trabalha na área, se encontrou, seja em assessoria ou na área de comunicação mais voltada para o jornalismo na TV, no impresso. Então, acho que foi uma turma que deu certo, que deu bom. Que bom. Camila, no meio do processo, no meio do seu curso, cai a obrigatoriedade do diploma. Foi algo que vocês se preocuparam naquele momento? Ah, com certeza, né? Houve muito esse debate na época de continuar ou não a graduação, né? Até dos nossos próprios familiares, como que vai ser, estudar para alguma coisa que não tem a obrigatoriedade do diploma, mas acho que a gente tem que ser a favor, né? Do jornalismo, do estudo, de se profissionalizar, né? É importante a gente estar apto para fazer aquilo que nos é submetido com redes sociais, criadores de conteúdo, tem muito isso, né? De qualquer um achar que pode ligar uma câmera e fazer uma entrevista. Mas a gente aqui acaba estudando técnicas e tendo ensinamentos que são fundamentais para o resto da carreira. Então, sou super a favor do curso, do jornalismo, do estudo como um todo. Nada contra criadores de conteúdo que até fazem um bom trabalho, mas eu vou sempre ser dessa turma de que para você ser um jornalista você precisa ter o diploma, porque eu acho que não só por esse papel, pelo diploma, mas pelo que você aprende, pelo que é ensinado aqui. É claro que no dia a dia, na prática, você também, né, quando você é colocado ali nos desafios, você também aprende de alguma forma, mas a teoria e os estudos são fundamentais. De que forma você acredita que o curso te ajudou na sua profissão, efetivamente? Acho que é isso que eu acabei de falar, né? Um pouco de bagagem, um pouco de saber que caminhos eu queria traçar ali para fazer a minha escolha de qual área eu iria trabalhar, numa grande entrevista, para fazer uma apuração, ensinar esses princípios básicos do jornalismo, de ética, algo que a gente leva até hoje. Então, acho que muito nesse caminho de bagagem, de aprendizado, que até hoje a gente usa, né? A pergunta como, quando, onde, por quê, que a gente nunca esquece num momento que a gente está ali fazendo, seja lá o que for, uma cobertura, uma entrevista, uma coletiva, enfim. Então, acho que são esses fundamentos que a gente traz. Camila, você é bem jovem, você passou também por essa mudança. Quando você estudava, não existia uma palavra chamada influenciador. Depois passou a existir, não dá para negar, é forte no mercado. Como é que você lida com isso? Existe uma rivalidade entre jornalista e influenciador? Eu acho que para algumas pessoas sim, né? Principalmente de uma outra geração que tem um outro pensamento e é realmente difícil de aceitar que aquelas pessoas talvez estejam tomando o lugar delas, né? De certa forma, por estarem ali falando mais com os jovens, terem esse alcance, muitos seguidores. Eu acho que de alguma forma tem espaço para todo mundo, né? Obviamente eu vou sempre puxar a sardinha para o nosso lado dos jornalistas, e acho que até tem jornalistas criadores de conteúdo, influenciadores, que aí juntando as duas coisas fica perfeito. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Acho que as redes sociais acabaram trazendo isso também, né? Ampliando esse leque, esse espaço, como a gente falou aqui no começo da conversa, e podendo fazer com que todas as pessoas possam trabalhar, ter seu espaço, ter o seu público. Tem gente que gosta de ouvir ali um papo mais informal, o influenciador, tem gente que prefere o jornalista mais formal, mais tradicional ali falando. Então, acho que tem espaço para todo mundo. A inteligência artificial tem atingido de forma geral o jornalismo, talvez na área política, na área econômica, seja um pouco mais perigoso. Isso atinge o jornalismo esportivo diretamente também? Acho que a gente ainda não sentiu, né? Acho que a inteligência artificial vem para o bem e para o mal, assim como as redes, né? Mas é algo que a gente vai ter que ter muito cuidado pensando aí nos próximos anos. Nem falo em futuro, porque eu acho que é breve, é logo. De alguma forma até a gente ser substituído por essa inteligência artificial que pode fazer o nosso trabalho, né? Pode olhar ali. Eu acho que para o esporte como um todo pode ser positivo, mas não pensando no jornalismo, mas ali nas técnicas, na questão de você poder saber se aquela bola estava dentro ou estava fora, ajudar a tecnologia ajudar de alguma forma o esporte. Mas eu acho que o jornalismo, de certa forma, acaba sendo perigoso, ao mesmo tempo que pode nos ajudar. Tem muita gente que usa o chat GPT aí para perguntar, para conseguir montar um título, alguma frase. Eu acho que pode ser perigoso, que a gente pode perder a nossa identidade usando essas ferramentas de alguma forma.
E também penso até em ser substituído pela inteligência artificial, porque os robôs são melhores, são perfeitos, né? Nós somos seres humanos, então me assusta pensar no que vem por aí. Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Olha, só quando eu quero assim, né? Vamos pensar, quando eu quero comprar alguma coisa e não tenho tanto dinheiro. Brincadeiras à parte, né? Falam que jornalismo não é a profissão para você ter tanto dinheiro, você ser bem-sucedido. Eu acho que depende muito do ponto de vista, né? Eu sou muito feliz com o que eu faço. Já perdi muitos aniversários aí, a gente sabe que jornalista não tem fim de semana, principalmente no esporte, que é onde tudo acontece, né? Mas eu acho que é muito mais sobre o seu sucesso, sobre a sua realização pessoal e profissional, que é onde eu me encontro. Então, não me arrependo em nenhum momento, assim, acho que fiz a escolha certa, mesmo sendo tão jovem, e ter essa dificuldade de pensar no que você quer fazer pro resto da vida, e também tá tudo bem se você mudar de ideia lá na frente, mas eu tô muito feliz onde eu tô hoje. Camila, parabéns pela sua carreira, obrigado pela sua presença. É muito legal saber esse trabalho que você vem fazendo, né, no jornalismo esportivo. Espero que você tenha muito sucesso. Espero que você abra portas para outras garotas que queiram entrar no jornalismo esportivo e se inspirem em você. Obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, falar um pouquinho de mim, estou sempre à disposição. Mackenzie é um lugar que eu tenho muito carinho, sempre terei.